Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Regis, professor de Geografia. A gente está começando aqui mais uma aula, né, para o pessoal do EJA 3 de Geografia. Hoje a gente vai falar sobre rochas. Duas dicas, né? Quando estiver assistindo a aula, o que é que você faz? Você bota o celular assim no modo deitado, que você vai ter uma visualização bem melhor. Terminou a aula, você já faz logo a atividade, bate a foto e envia para o grupo do EJA 3. Lembrando que a gente sempre está no período da noite, né? As aulas de geografia são na quarta-feira, tá certo? Você envia para a gente, tá ok? Então vamos lá, vamos aqui começar a falar um pouquinho sobre rochas, né? Bom, o que seria rocha? A primeira ideia que a gente tem que ter é de rocha, né? Rochas são agregados sólidos formados por associação de minerais, né? Este é o conceito formal. Mas rocha é o agregado de pequenos minerais. Eles juntos, né, vão formar a rocha, que no popular as pessoas vão chamar de pedra. Então, uma pedra é uma rocha, é um agregado de quê? De minerais, tá certo? Então, quando você vê numa pedra várias cores, são minerais diferentes, certo? Então, rocha é este agregado de minerais. Então, Regis, qual seria o conceito de rocha? Rochas são um agregado sólido formado por quê? Por uma associação de minerais, tá certo? Eu vou ter três tipos de rocha. As rochas magmáticas, que também são chamadas de ígneas, mas normalmente nós vamos chamar de quê? De magmáticas. Magmáticas da onde? Do magma, tá certo? Ela é formada através do resfriamento do magma. Tem uma erupção vulcânica, o magma vai escorrer e com o passar do tempo esse magma ele vai o quê? Se solidificar. Quando ele se solidifica, ele se transforma numa rocha. É a chamada rocha magmática, tá certo? Então, as rochas magmáticas, né, elas podem ser também chamadas de intrusiva ou extrusiva. Intrusiva é quando elas são solidificadas dentro das camadas da Terra, e extrusiva, né, quando elas são solidificadas na superfície. Mas o que eu quero que você entenda, o que são rochas magmáticas? São rochas, né, que são formadas através do quê? Do resfriamento do magma. O magma é aquela lava do vulcão. A lava do vulcão vai se solidificar, né, vai se resfriar e ela vira uma rocha. Essa rocha eu vou chamar de rocha o quê? Rocha magmática, tá certo? E essa rocha magmática ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser intrusiva e extrusiva, tá certo? Caminhando, tá certo? Então, você já sabe que tem a rocha magmática. Eu tenho também a rocha sedimentar. O próprio nome já está dizendo para vocês. Ela vem do quê? De sedimentos, da decomposição de outras rochas. Eu tenho uma rocha e ela vai, né, se solidificando através de pequenos grãos. Isso se chama o quê? Rocha sedimentar, né? Que ela é formada da decomposição de outras rochas. Ela vai se agregando e forma uma rocha. Como tem aí no texto para vocês, diz o seguinte, que são originárias da decomposição de outras rochas. Aí, devido à ação da água, da temperatura, do gelo, certo? Que vai fazer estas transformações, tá certo? Exemplos de rochas sedimentares, né? Areia, argila, tá certo? Bom, então, eu tenho uma rocha magmática que ela vem da onde? Do magma, é solidificado. Eu tenho uma rocha sedimentar que ela vem de quê? Da solidificação, né, dos sedimentos, tá certo? São rochas sedimentares. Eu tenho também as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, pessoal, na verdade são o quê? São rochas magmáticas e são rochas o quê? Sedimentares. No entanto, elas vão sofrer ação de transformação,
tá certo? Então, toda rocha metamórfica, um dia, ou ela foi uma rocha magmática, ou ela foi o quê? Uma rocha sedimentar, tá certo? Então, repetindo aqui, para a gente não esquecer nunca, eu tenho 3 tipos de rocha. Primeiro tipo de rocha, rocha magmática, ela vem através do magma. O magma vai se solidificar e vai virar o quê? Uma rocha. Eu tenho a rocha o quê, pessoal? Sedimentar, da composição de quê? De vários sedimentos. E eu tenho as rochas metamórficas, que na verdade são o quê? São rochas magmáticas ou rochas sedimentares, que vão sofrer um processo de transformação. Quando elas se transformam, elas são chamadas de quê? Rochas metamórficas, tá certo? Bom, eu tenho nessa brincadeira toda os minerais metálicos e os minerais não metálicos, tá certo? Vamos dizer logo, mostrar para vocês quem são os minerais metálicos. É a hematita, tá certo? Através da hematita eu vou ter o ferro. A cassiterita, né? Dela eu transformo o quê? Em estânio. Eu tenho a bauxita, que transformo em quê? Alumínio, tá certo? E eu tenho a colgpirita, que eu transformo o quê? Em cobre, certo? Então, quais são os 4 minerais, né, metálicos? Hematita, cassiterita, bauxita e calcopirita, tá certo? Elas vão se transformar, né, em ferro, estânio, alumínio, cobre, que a gente utiliza no dia a dia, tá certo? Bom, os minerais metálicos, eles são encontrados nas rochas magmáticas. Quais são as rochas magmáticas? As rochas magmáticas são aquelas que são formadas da solidificação do magma. E metamórficas. Metamórficas são aquelas que são transformadas. É uma rocha magmática que um dia se transformou e virou em metamórfica, né? Então, os minerais metálicos são utilizados na produção de metais, né? Principalmente no setor químico, automotivo, eletrônico, aeroespacial, em joias, né? A maioria das utilizações das tecnologias, a gente vai utilizar os minerais não metálicos. Os minerais não metálicos, né, são encontrados principalmente nas rochas sedimentares. As rochas sedimentares são aquelas que vêm o quê? Da união dos sedimentos, tá certo? Areia, brito, né? Azulejo, são tudo feito através de quê? Dos minerais não metálicos, tá certo? Então vejam, o que é que a gente quer que você lembre? Que nós temos o quê? A rocha, e nós temos 3 tipos de rocha. Quais são os 3 tipos de rochas? Magmática, sedimentar e rochas, o quê? Metamórficas. A rocha magmática, ela vai vir da onde? Ela vai vir da solidificação do magma. A rocha sedimentar, ela vai vir dos sedimentos que vão se agrupar e vão se transformar em uma rocha. E as rochas metamórficas são aquelas que anteriormente ou foram magmáticas ou foram sedimentar e sofreram um processo de transformação por pressão e calor. Teve dúvida? Repete o vídeo ou então lê esse texto que está abaixo, que está bem explicadinho para vocês. Qualquer coisa, entra em contato com a gente, sempre na quarta-feira, no período da noite, que a gente está no plantão para ajudar você. Fique bem e faça as atividades.